Fala, incomparáveis! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro O Mestre Resolve. E hoje vou tirar aquela dúvida sobre as funções iteradoras. Sabe aquelas funções que acabam com x? SumX, MaxX, MinX, AverageX e por aí vai? Então, ó, muita gente tem dificuldade, né, para saber quando utiliza, quando é que utiliza a soma normal, quando utiliza a soma com x, enfim. Tudo isso hoje, então, no nosso vídeo do Mestre Resolve. E essa dúvida veio lá de um aluno do nosso curso completo, do nosso fórum, da comunidade da Power BI Experience. Ó, então antes do vídeo não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like, hein? Bora pra dúvida! E a dúvida de hoje veio do Leonardo Moretti. Olha só, ele falou o seguinte: eu tenho aqui, ó, uma tabela com a data de transação e um valor. E eu quero saber qual que é a data onde eu tenho o maior valor. Ou seja, qual que é a data onde eu tenho o maior faturamento. Por exemplo, vamos supor que seja faturamento, tá? Quem respondeu foi o nosso amigo Baroni, Léo Baroni. Então, ó, nosso trio aí de Léos. Léo Baroni, Léo Karpinski e Léo Moretti. Ele fez o seguinte, ó. Ele usou aqui o MaxX, TopN, Add Column, Summarize. Ele usou função pra caramba. Deu certo, deu super certo, faz sentido. Mas eu vou mostrar pra vocês que a gente pode dar uma enxugada nisso aqui, tá? Eu peguei essa função dele aqui, essa medida, aliás, e coloquei aqui, ó, no meu modelo. Então, olha só. Eu tenho aqui algo bem simples, tá? Que é um modelinho com datas de calendário, tenho produto, cliente e vendas, tá? Tenho já uma coluna de faturamento, está calculada já. Coluna não, desculpa, uma medida de faturamento que já está calculada. E eu peguei aqui, ó, aquela funçãozona lá do Léo, né? Aquela medidona e colei aqui, tá? Só adaptei aqui os nomes e agora eu quero botar isso na tela para ver se deu certo. Vamos lá. Vamos ver se deu certo aqui, ó. 12/5 é o dia com maior faturamento. Vamos ordenar aqui por faturamento. Tá lá, ó. 12/5. Maravilha. Tá lá. Deu certo, Léo. Parabéns. Show de bola. Vamos agora tentar ler a medida do Léo, tá? E aí é uma aula de variáveis para vocês também, né? Porque olha só, como fica mais complicado, né? A gente olhar essa medida aqui e tentar entender ela. Porque eu estou fazendo max de um top N, de um add column, de um summarize. Ou seja, você sempre lê de dentro para fora, tá? Então o que eu tenho aqui? Opa, aqui eu tenho uma tabela, nesse que está selecionado, uma tabela temporária, uma tabela virtual, ó, tabela virtual, termo importante, hein? Com duas colunas, tá? Posso até dar um Ctrl C, ó, Ctrl C nisso aqui, tá? Eu vou lá em modelagem, nova tabela, só para testar e você ver o que é uma tabela virtual, uma tabela que não é criada fisicamente. Então quando eu faço isso, ó, modelagem, e vou lá em tabela, nova tabela, eu estou criando uma tabela física, que é diferente de tabela virtual. Eu vou dar um Ctrl V aqui, ó. Vou dar um Ctrl V. Olha o que ele vai fazer. Ele criou lá, ó, lá no final. Tabela física. Vamos dar uma olhadinha nos valores? Tabela física. Estou lá com as datas, todas as datas, e o faturamento. Só que tem datas que não tem faturamento, né? Vamos ver aqui, ó. Chegou aqui. Aqui começou a aparecer o faturamento, tá? Beleza? Então, exatamente isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Essa tabelinha aqui? É exatamente o que eu tenho também, ó, quando eu coloco no visual. Olha lá. Mesma coisa. Vamos voltar aqui, então. Léo Baroni. Então, a primeira coisa que eu faria, eu tiraria fora isso aqui daqui, ó. E eu criaria uma variável, tá? Então, vou dar um return aqui. E em cima, vou criar algumas variáveis. Var. Vou chamar de V, datas com faturamento. Datas e faturamento, né? Mais faturamento. Ah, datas com faturamento, vai, tanto faz. Igual, Ctrl V. Vou dar só um puxa para trás duas vezes. E agora eu vou pegar esse meu código aqui, aliás, esse nome de variável, e trocar esse código todo aqui. Ctrl V. Deu uma diminuidinha, né? Deu uma facilitada no entendimento já. O valor não pode mudar, ó. Não mudou. Na sequência eu faria o quê? Pô, eu pegaria isso aqui, ó, esse top N, e eu tiraria fora também. Daria um Ctrl X nele, e criaria uma nova variável que eu vou chamar de V, data com maior faturamento. Que é isso que ele está fazendo aqui, ó. Estou pegando o primeiro colocado, tá? Do faturamento. Olha, a data com o maior faturamento. Por que o maior? Porque é o primeiro colocado. Ou seja, a data maior com o maior faturamento. Primeiro colocado da data.
A data com maior... É isso aí, tá? A data com maior faturamento. Top 1, então, primeiro colocado, né? Com base no faturamento. E aí eu retorno a data. E na sequência, o que esse MaxX está fazendo? Está fazendo o seguinte. Está me retornando a máxima data do top 1. Só que o top 1 já tem uma única data. Qual que é o máximo de um só? É a própria data, né? Então concorda comigo que está redundante? Por que está redundante? Ele está pegando aqui, ó, o maior valor do top 1. Eu poderia, inclusive, trocar o MaxX por MinX, que vai dar o mesmo resultado. Porque ele vai pegar o mínimo de um só. Olha lá, ó. Quer ver? Não vai mudar. Não mudou nada. Ou seja, ele está pegando o máximo e o mínimo, né, de um valor único, e aí é o próprio valor do top 1. Então, de alguma forma, eu posso usar direto o top 1 aqui. Aqui embaixo, ó. Top N, né? Posso deletar tudo isso aqui. De alguma forma, usar o top N direto. Como é que eu faria? Eu faria simplesmente, ó, usaria aqui o valores, tá? Ou seja, criaria uma tabela temporária de uma única coluna com os valores da data. Aqui. E aqui eu pegaria a medida faturamento original, tá? Então, olha lá o que eu estou fazendo. Estou pegando o primeiro colocado da data, né, com base no faturamento. Pronto, ficou mais simples, né? Não estava errado o que ele fez, né? Mas usou funções pra caramba, né? Usou bastante função. Vamos lá. O que eu poderia fazer agora se eu quisesse, aqui do lado, ó, colocar o valor 849? Que foi outra pergunta que o Léo Moretti fez. Viria aqui, ó, uma nova medida, tá? E colocaria aqui Léo Baroni valor. Léo Baroni valor. Vou dar um igual, ó. Vou criar uma variável vTop1, tá? Que é aquele valor lá. E eu vou dar um return com a calculate. Passando aqui, ó, o faturamento como medida, tá? E na sequência, o vTop1 como argumento. Ou seja, a minha tabela ali de top 1, né? Vou botar isso aqui agora do lado, vamos ver. Tá lá. Tem que dar 849. Aí, ó, 849. Estou pegando o faturamento do top 1. Feito? Bom, mas Léo, você falou que ia dar uma aula sobre as funções iteradoras e você tirou tudo ali, né, do MaxX que tinha, que era o que é realmente tópico desse assunto, né, do nosso vídeo. Eu fiz isso por quê? Porque muitas vezes a gente utiliza essas funções iteradoras sem necessidade. Então, o meu objetivo aqui nesse vídeo é te mostrar quais são os dois cenários, tá? Onde eu tenho que utilizar ou posso utilizar, né, funções iteradoras. Então, deixa eu dar 2 passos para trás aqui, ó, que é remover isso aqui, remover isso aqui. E o primeiro é olhar isso seguinte, ó. A própria medida de faturamento que eu tenho. O que eu tenho aqui, galera? Eu tenho quantidade e tenho valor unitário. Eu não tenho o valor da venda, que seria a multiplicação dos dois, né? Então, quais são as duas opções que eu tenho? Criar aqui uma coluna nova com a multiplicação e depois fazer a soma normal dessa coluna nova, ou usar a função SumX direto, ó, sem ter que criar uma coluna nova lá, ou seja, ocupando menos espaço. Então, olha só, passo aqui uma tabela fato, tá? E internamente eu faço a multiplicação de quantidade vezes valor unitário e no final eu tiro a soma. Eu tiro a soma aqui não, porque é a soma que eu peço. Vou deixar isso mais simples aqui, ó, no nosso quadro. Deixa eu estrear meu quadrinho aqui com vocês. Ó, que é o seguinte, eu vou separar aqui em 2 cenários, tá? Cenário 1 é quando eu tenho tabelas fato, tá? Tabelas fato e eu não tenho a coluna calculada já. Eu tenho que criar essa coluna calculada de forma dinâmica, virtual. Então, olha só, vou desenhar aqui, ó, uma simulação, né, de 2 colunas que eu tenho lá, que é a quantidade e o valor unitário, certo? O valor unitário, VU. Eu tenho aqui, por exemplo, 2, 5 e 10. E aqui eu tenho no valor unitário 1, 3 e 5. Como eu falei, a primeira alternativa seria o quê? Ah, vou criar uma outra coluna calculada, né, e fazer a multiplicação para depois fazer a soma em cima. Mas eu vou evitar isso. Eu quero criar, ó, uma coluna virtual, que eu vou chamar de x, que é a multiplicação das duas. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15. 10 vezes 5, 50, né? Isso. E agora, o que eu faço com essa coluna x aqui? Aí depende do que eu vou utilizar lá como medida. No caso, eu estou usando a SumX. Então, a SumX. Isso me dá o quê? É a soma da coluna x.
2 mais 15 mais 50. Ixi, 67, né? 67. Beleza. Ah, não, mas e se ao invés da SumX fosse a MaxX? Daí daria 50, que é o nosso maior valor, ó. Tá aqui. A MinX daria 2. E assim por diante. AverageX daria a soma dos 3 dividido por 3. 67 por 3. Tem que fazer uma continha aí. Então assim que funciona funções iteradoras em tabelas fato. Tá? Vamos lá para mais um exercício. Vou aqui vir com vocês agora no Power BI e mostrar o seguinte, ó. Se eu perguntasse qual que é o tempo médio de entrega. Eu tenho a data da venda, tenho a data de entrega. Faria um menos o outro, depois faria a média. Então, nesse caso, eu vou fazer diferente, ó. Eu criei fisicamente a coluna de dias, usando uma diferença de datas, ó, datediff, de data à venda e data entrega. Isso me deu, por exemplo, ó, vamos lá, vou fazer aqui, ó, 1 menos 2, aliás, de 1 para 2 dá 1 dia. De 20 para 23, 3 dias. De 21 para 24, 3 dias. Se eu tirar a média dessa minha coluna aqui de dias, eu tenho então, né, meu tempo médio de entrega, que eu já calculei, ó. Tempo médio é a média da coluna dias. Vamos olhar isso aqui num gráfico, numa tabela, aliás, tá? Que eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. E eu quero trocar a data por cliente. Por cliente. Tá? Tirar fora o faturamento também. E eu vou botar o tempo médio. Então eu tenho tempo médio por cliente. Tempo médio de entrega, né, por cliente. 1,5, 2,5, 1,88 e assim por diante. Então olha só o detalhe. Nesse caso eu fiz 2 passos. Coluna primeiro e depois a média. Poderia ter evitado esse passo inicial de coluna? Poderia. Da mesma forma que eu fiz com o faturamento. Como? Usando a AverageX. AverageX direto. Tá? Aí eu vou passar a tabela de vendas aqui como primeiro argumento. E aqui eu vou usar o datediff, ó. Então não precisa obrigatoriamente ser uma multiplicação no segundo argumento. Muita gente pensa isso, né? Ah, SumX é igual a soma produto. Não necessariamente, porque você pode fazer, por exemplo, no caso, uma diferença de dias, pode fazer qualquer tipo de conta no segundo argumento. Então, ó, datediff de data venda com data entrega. Caramba. Aí, quero retornar isso em dia e quero dar um Enter, que não pode mudar isso aqui, não pode mudar. Vamos lá. Aí, ó, não mudou. Qual foi a vantagem agora? Eu posso evitar, né? Ou posso até excluir se eu quiser, ó, essa minha coluna dias, porque vai ocupar menos espaço no meu modelo e isso vai me trazer mais performance. Então, ó, nota o seguinte. Vou vir aqui. Em tabelas fato, é, digamos, opcional, tá? É opcional o uso, né? O uso de funções com x no final. Vou chamar de funções x. Opcional por quê? Porque eu poderia criar uma coluna para depois fazer a média ou fazer a soma, enfim, né? Mas, nesse caso, eu pego performance. Tá? Então esse é o nosso primeiro cenário. Agora, ó, deixa eu falar aqui do nosso segundo cenário, tá? Que é um cenário muito importante, que é um cenário quando a gente tem que fazer contas em dimensões, galera, não mais fatos. Ou seja, no primeiro argumento vai ser alguma dimensão ali. Opa, tô aprendendo ainda, paciência. Dimensões. Vou fazer alguns cases aqui para vocês darem uma olhada. Olha só. Vamos supor que eu queira agora, tá? Deixa eu tirar fora o tempo médio aqui. Eu queira saber, ó, qual que é o meu faturamento médio por cliente. Isso é o comum, né? É o comum aí da gente calcular. Meu ticket médio por cliente, né? Meu faturamento médio por cliente. O que é? Qual seria o valor? Seria esse valor aqui, ó, total, né? Dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque eu tenho 6 clientes. Vou botar na calculadora aqui, ó, para depois a gente fazer a conta às vera. Prova real. 4764,46, que é o total, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, né? 794,07. Anota esse valor aí. Ou 0,08, né? Tá.
Como é que eu faço esse cálculo com DAX? Bom, tem duas formas. Pegar o valor total e dividir pelo número de clientes, ou usar direto a função average. A função average, será? Direto? A average? Não, né? A average x. Porque quando eu trabalho com dimensões, eu tenho que manipular, modificar ou adaptar minha granularidade ali no primeiro argumento. Então, olha só. Vou criar aqui uma nova medida, tá? Que eu vou chamar de faturamento por cliente. Faturamento por cliente. Igual ao quê? Average x, tá? Aqui no primeiro argumento eu passo o quê? Meus clientes. Aí tanto faz eu passar a tabela cliente, como também os valores, né, do meu cliente ID. Eu prefiro fazer assim porque, ao invés de passar várias colunas como argumento, eu passo uma única coluna só, tá? E simplesmente aqui eu tiro a média, aliás, uso o faturamento, ó, que aí ele vai fazer a média por cliente. Isso basicamente por trás ele está fazendo o quê, ó? Ele está fazendo faturamento dividido pela quantidade de clientes. É a mesma coisa. Faturamento total, no caso, né? Faturamento total pela quantidade de clientes. Quer ver? Vou botar isso aqui nesse gráfico. Aliás, vou botar num cartão. Só para a gente ver o valor total primeiro, para depois a gente ver algo estranho que vai acontecer na tabela. Faturamento por cliente. Olha lá, 794,08. Tá certo a minha conta, né? Beleza? Se eu botar esse carinha aqui, ó, aí começa a complicar, começa a deixar difícil a leitura às vezes, né? Porque não faz sentido eu olhar, ó, faturamento por cliente com o próprio cliente na coluna, na tabela. Porque o faturamento médio do próprio cliente é o próprio cliente, é o valor dele, né? Faturamento médio de um cliente é o próprio faturamento dele. Ah, não, mas eu queria botar o 794 em todos eles aqui, porque eu não quero né, que seja relevante aqui a informação do cliente. Como é que eu faço para deixar fixo aqui esses valores de 794? Aí vem, né, as jogadinhas só. Eu uso aqui, por exemplo, a função all. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu tirar fora esse comentário aqui que está atrapalhando. Vou usar a função all lá. Vamos ver. Ih, não deu certo. E agora, José? Aí começam os detalhes, né? Por quê? Aí que vem a questão da função all, que ela é extremamente seletiva. Eu estou usando aqui, ó, o ID cliente. E aqui eu estou usando o nome do cliente. Isso tudo a gente vai aprender na nossa imersão em Power BI para o negócio. Aliás, imersão em Power BI DAX avançado, né? Dias 27 e 28 de agosto. Olha só, se eu botar agora aqui, ó, cliente como coluna. Agora ficou. Porque eu estou usando no contexto a coluna cliente. Tá? Então tem vários detalhes, né? Óbvio, se eu usasse também a tabela all de cliente, também funcionaria, daria certo. Então esse é um segundo cenário. A gente quer fazer algum tipo de média, ou tirar o máximo, né? Ou tirar a soma com uma granularidade diferente aqui, ó. Uma tabela diferente, uma tabela de dimensão, uma tabela reduzida, vamos dizer assim, tá? Então, esse é um detalhe importante, né? E se você viesse aqui agora e perguntasse, ó, como é que eu faria para pegar o valor máximo? Eu quero botar aqui, ó, o 2378 como um cartão. Pô, mesma coisa, né? Só que muda simplesmente a nossa medida ali na frente, né? A nossa agregação, ó. Eu vou chamar faturamento médio por cliente. Médio não, faturamento máximo por cliente. Ó, ao invés de average x, vai ser o max x. Max x. Deixa eu tirar fora agora esse carinha aqui, ó. Eu vou aumentar, fica mais legal. Aumentar aqui. Vamos jogar esse cara lá. Olha só. Paraná, 2378. Vai lá. Tá lá. Que é o maior valor. Tá? Ah, quero agora, faturamento médio por categoria de produto. Basta você, ó, no primeiro argumento, você mudar aqui para granularidade de categoria de produto. Ah, não, eu quero dos top 5. Então, a média dos top 5. Aqui você tem que botar os top 5 e assim por diante, tá? Tudo, ó, faturamento por cliente. Ah, então o faturamento vem aqui. Por cliente, ó, é isso aqui. Ah, faturamento por top 5 clientes. Faturamento vem aqui. Top 5 clientes é uma tabelinha que tem que ter os top 5 clientes aqui em cima. Beleza? A gente vai fazer vários exercícios desse tipo, né? Na nossa imersão. Beleza, galera? Então, ó, temos apenas mais 4 vagas para a área VIP.
Área VIP, que vai ter jantar conosco, que vai ter mentoria, que vai ter lugar especial no palco, né? Que vai ter várias vantagens aí em relação ao lote normal que já acabou, tá bom? Então me diz aqui se ficou claro agora para você os dois cenários onde eu preciso utilizar ou posso utilizar, né, funções com X no final. MaxX, MinX, CountX, AverageX, SumX e assim por diante. Comenta aqui embaixo ó, se você tinha dificuldade com isso, se ficou claro e quais outros conteúdos você quer ver aqui no nosso canal sobre DAX. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.